Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Razanti. Eu sou a Márcia Ferreira. E vamos começar a live hoje de relacionamentos com vocês. Vamos falar aqui um pouco sobre os relacionamentos. Nós vamos dar alguns minutinhos para todo mundo ir entrando, que as pessoas estão entrando. Então, quem está chegando agora, olá, para quem está chegando. Estamos aguardando vocês. Vão pegando aí um papel de rascunho para poder rascunhar o que a gente for falando, o que a gente for orientando vocês. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Oi, Ale. Já tem 7, agora já está entrando. Nós vamos falar hoje então de relacionamentos, né? Como é que você está se relacionando consigo próprio? Isso é uma coisa super importante. Depois a Márcia vai discorrer bastante sobre isso. Obrigado, Ale. Toma, tudo bom, Toma? E também os relacionamentos familiares, sociais, sim, com os filhos, o marido. Como você está se relacionando na pandemia? Não precisa apertar aí. Com os maridos, com as mulheres, como que vocês estão indo, com os filhos, com os amigos, né? Vocês estão conseguindo se relacionar com as pessoas mesmo com essa quarentena, a distância, da mesma forma como estamos fazendo com vocês. Isso é uma forma de relacionamento. Nós estamos nos relacionando com vocês para que possamos ter aqui um canal de comunicação, troca, para que passemos a trocar aqui algumas mensagens importantes, para que nós possamos seguir esse caminho aqui que já estamos, se Deus quiser, mais da metade dele agora para frente, e que agora as coisas vão começar a melhorar, né? Vamos só aguardar mais um pouquinho, que agora as pessoas estão entrando, tem 30 e poucas pessoas entrando, então... Se tiver alguma dúvida, pode ir mandando. Se tiver alguma pergunta, tiver com alguma questão, pode mandar aí nos comentários e a gente vai responder agora ou no final da nossa conversa, do nosso bate-papo, tá? Essa é uma oportunidade que a gente está tendo de trocar ideia, de saber o que vocês pensam, de compartilhar um pouquinho da nossa experiência, de conhecer um pouquinho mais sobre nós mesmos e sobre nossas relações. Então, o canal está aberto, vocês podem perguntar quanto vocês quiserem, tá? Eu vou aproveitar, como vocês que já assistiram as outras lives que nós fizemos, que nós falamos um pouquinho de medicina chinesa, falamos um pouco de antroposofia, de homeopatia, então nós vamos dar algumas dicas sobre os temperamentos também, sobre a natureza das pessoas, né? De que maneira que as pessoas já têm uma natureza própria, e para os relacionamentos essa natureza é super importante, né? De que maneira que a pessoa se relaciona, né? Com os semelhantes, com os filhos, com os companheiros, companheiras, né? De que maneira que isso acaba acontecendo. E essa natureza, esses temperamentos, essas diáteses da medicina quântica e também
da homeopatia. Na homeopatia nós também temos os miasmas, que são as formas que as pessoas são, né, de temperamento. Esses temperamentos são passíveis de serem modificados. Então, durante a vida, a gente vai modificando o temperamento, a gente vai melhorando o temperamento, a gente vai aprendendo, se acalmando um pouquinho, né? A gente vai mudando o jeito de se relacionar com as pessoas. Então, isso tudo vem da maturidade, né? A maturidade é a melhor coisa que tem. Antigamente, nós escutávamos falar que a pessoa nasce daquele jeito e morre daquele jeito e não muda de jeito nenhum, né? Era um provérbio que se falava que pau que nasce torto morre torto, né? Então, na realidade, hoje nós aprendemos de uma forma diferente, que nós podemos nos modificar se nós quisermos, né? Cada um de nós só pode se modificar se quiser mudar aquele comportamento, aquele temperamento, aquele jeito de ser. É só tomar consciência e estar o tempo inteiro trabalhando isso internamente, né? A Márcia vai falar sobre os relacionamentos. Vamos aguardar só mais um pouquinho, mais uns 3 minutos a gente já começa a falar dos relacionamentos. Então, estamos falando que é possível mudar o jeito de ser, é possível mudar o temperamento, a diátese. A gente tem até medicamento para atenuar isso, né? Os medicamentos homeopáticos fazem isso, antroposóficos também, quânticos também. A gente trabalha as diáteses, a gente consegue trabalhar os temperamentos, conseguimos modificar, melhorar os temperamentos, mas tem que ter um esforço pessoal, né? Tem que ter um trabalho interno muito grande. Esse trabalho interno é o trabalho que a gente tem que fazer aqui durante essa vida, que não tem jeito, né? Nós precisamos estar o tempo inteiro aqui trabalhando internamente os nossos temperamentos para que a gente evolua, para que a gente comece a se relacionar conosco mesmo em primeiro lugar, né? Isso a Márcia vai falar. Como que você se relaciona com você? Como que você está consigo próprio, né? Então, isso é a coisa mais importante, porque a partir do momento que você se relaciona bem com você, que você se elogia, que você se trata bem, aí você vai se relacionar melhor com as pessoas também externamente. Agora, se você se critica o tempo inteiro, se você se xinga o tempo todo... Tem gente que se xinga, mal barato, né? E então, dessa maneira não dá para se relacionar bem com o mundo também, porque ninguém gosta de ser xingado, nem a gente com a gente mesmo, nem os outros gostam de ser xingados. Bom, acho que já dá para a gente começar. Então, boa live para vocês. A Márcia vai começar, depois eu volto a falar novamente. A Márcia, então, vai passar as informações para vocês sobre os relacionamentos, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente tendo essa oportunidade de passar um pouquinho do nosso conhecimento. E quando surgiu a ideia que vocês sugeriram da gente fazer uma live sobre relacionamentos, eu fiquei pensando em contar um pouquinho do que eu estou vivendo nesse tempo de quarentena, no meu consultório, na minha vivência profissional na clínica, né, nos noticiários que a gente tem acompanhado, né, aqui fora, nossos amigos. Então eu fiz um balanço geral para compartilhar um pouquinho com vocês, né? E o que eu tenho observado, né, que antes da pandemia, a grande maioria das pessoas estava vivendo num ritmo assim, muito frenético, muito alucinado. E tudo tem que fazer isso, tem que buscar aquilo, tem que fazer aquilo, tem que cumprir aquilo. Ficava só no tem que. O que promove essa correria, né? Você acaba se relacionando com as pessoas muito superficialmente. Então você sai cedo do trabalho, saía, né, cedo do trabalho,
trabalhava o dia todo naquela correria, não tinha tempo nem de olhar para o colega do lado, aí voltava em casa cansado, não tinha tempo nem de olhar para as crianças, para os filhos, para os amigos, e aí já voltava na rotina no dia seguinte. E com isso a gente foi se distanciando das pessoas. Muitas pessoas, a grande maioria, nem conhece exatamente quem é o colega que trabalha do lado há tantos anos, porque está ali na correria, está ali preocupado, né, no seu ganha-pão, com os seus compromissos, e não tinha tempo de parar e refletir sobre nada. Quem é meu marido, quem é minha esposa, quem é meu filho? Muitas crianças iam para a escola de manhãzinha e voltavam lá no final da tarde, e os pais nem sabiam quem era essa criança, né? Então, quando chega essa pandemia, e com isso o confinamento, a gente é obrigado a ficar fechado dentro de casa, o que eu tenho observado é que as pessoas estão se surpreendendo muito consigo próprias e com quem elas convivem, positivamente e negativamente, né? Tem uma paciente que falou assim para mim, eu passei 10 anos tentando que meu marido fosse tudo aquilo que eu desejava que ele se tornasse. E agora eu sou apaixonada por quem realmente ele é. Olha que interessante, né? Ela queria tanto modificá-lo, ela queria tanto que ele mudasse alguns comportamentos, e agora com a pandemia a gente vê que não dá para mudar muita coisa. Dá para você reconhecer quem é o outro, né? E em alguns casos não reconhece, aí entra o conflito, aí entra a briga, entra a discussão. Então, o que eu queria falar um pouquinho para vocês de como se formam os relacionamentos, né? Para a gente poder entender lá atrás, para entender o que está chegando aqui, o que está acontecendo hoje aqui na minha vida, né? Então, por exemplo, quando um casal se encontra, os parceiros, eles enxergam no outro a parte idealizada dentro delas. Quando eu sou pequenininha, eu vou formatando dentro de mim uma imagem de homem ideal, enquanto mulher. Imagina que ele tem esse formato, meu homem ideal. Eu formei a partir do meu pai, do meu avô, do meu tio, dos meus professores, namoradinhos. Aí eu formei uma imagem de homem ideal. Aí ele passou ali na frente e grudou essa imagem, ele tem algo parecido com esse meu homem ideal, e aí houve o apaixonamento. Por outro lado, ele formatou uma imagem de mulher ideal, que tinha um formato muito parecido com a imagem dela, que ela é realmente, e aí houve o apaixonamento. Isso chama-se projeção psíquica. Eu impresso para o outro aquilo que eu não reconheço em mim, o que eu não aceito e o que eu desconheço de mim. E aí começa o relacionamento. Com o passar do tempo, você vai vendo que o dedinho do pé dele é diferente daquele do seu homem ideal, ele fala coisas que você não gostaria de que ele falasse, e aí vocês vão se separando. Cada um vai trazendo para si aquilo que emprestou para o outro, a projeção que foi feita no outro, né? E você vai se evoluindo porque você vai trazendo de volta para você. Por isso, uma relação de dois é sempre uma relação que promove o crescimento quando ela é bem estruturada, quando não entra as grandes neuroses, né? Quando você entra no momento de confinamento, esse processo sofre uma aceleração, porque você está convivendo mais com a pessoa, você está enxergando quem é a pessoa que está ali do teu lado, e aí você tem dois caminhos. Ou você tenta destruir aquela pessoa porque ela não está sendo aquilo que você gostaria que ela fosse, e aí você sofre muito, e você gera sofrimento na família, gera sofrimento no outro, nos filhos, em toda a família. Ou você começa a reconhecer que aquilo que você gostaria que ele fosse é exatamente aquilo que você não conseguiu ainda atingir. Então, pasme, tudo que você admira no outro e tudo aquilo que você rejeita, que você odeia, que você não suporta no outro, de qualquer pessoa, hein? Não é só do marido, do namorado, do companheiro, é dos amigos, é dos filhos, é daquela mulher que fala daquele jeito que você não suporta, sabe? Aquela mulherzinha que fala daquele jeito insuportável. É seu isso, só que como você não reconhece em você,
Quando ela fala daquele jeito que você não suporta, aí você fica muito nervosa porque ela está te mostrando aquilo que você não reconhece em você. E aí a ideia desse processo que a gente está vivendo agora é a gente começar a perceber o que está incomodando no outro. O que eu admiro demais também, quando você admira um pensamento de uma pessoa, uma atitude, aquilo é seu, mas você ainda não teve coragem de atuar naquela forma. Então você fica babando, fica ali, né, como fã, né, o fã-clube que fica babando lá no artista. Por quê? Porque a pessoa tem um desejo de chegar ali, mas não consegue. Então a ideia do confinamento também a gente tem que aproveitar. Outro dia eu estava falando que a gente tem que tirar a parte boa do confinamento e não o que ficou de ruim, o que está sendo de ruim, é a gente começar a olhar para a gente. Por isso que relacionamento começa aqui, né? O que está acontecendo aqui dentro de mim? Quem sou eu, né? Você já fez essa pergunta? Olha no espelho e pergunta para você, quem sou eu? Né? Quem é o meu marido? Quem é meu filho, né? Então, a ideia é você, por exemplo, quem tem criança, né? Tem um filósofo que ele fala assim, né? Que Deus, cada vez que Deus manda um recém-nascido, é que ele está confirmando a confiança que ele tem em nós mesmos. E a gente tem que entrar nesse processo de corresponder a isso que Deus nos está dando. Então, quando você tem um filho, por exemplo, agora tem mães que estão desesperadas porque não sabem como fazer, porque estão trabalhando online, né, em casa, a criança está o dia todo antes ela ia para a escola, agora ela tem que ser mãe, professora, dona de casa, esposa, tem que ser tudo. O pai também tem que cumprir com vários papéis, né? E a preocupação é com a escola, Outro dia eu vi uma pedagoga importante falando que tudo tem o seu tempo. Se a criança não conseguir aprender tudo que ela tem que aprender agora, né, na online, depois ela recupera. O mais importante é não perder esse momento, né, de você chegar para o teu filho e contar para ele, não importa a idade dele, se ele é pequenininho, se ele é adolescente, se ele já é adulto, que todos esses bilhões de pessoas que já passaram na Terra, nunca houve ninguém igual a ele. Ele é um ser único, ele é um ser que pensa, que se movimenta, que ele tem todas essas habilidades, que ele tem todas as capacidades, que ele tem uma espiritualidade. Você tem que contar para ele que ele pode ser tudo o que ele quiser nessa vida. E quem é ele, o que ele quer, e você tentar ajudá-lo a investigar o que ele está buscando como ser humano nessa terra. Só que para você fazer isso com o seu filho, você vai ter que olhar para você. Você vai ter que olhar para você. Não vai ter jeito. Pode continuar, desculpa. O que você estava vendo? Eu queria apagar aqui o negócio, mas não consegui. Você no lugar errado. Peraí. Pronto. Desculpa. E aí você tem que fazer essas perguntas para você também, não é, Ilu? Peraí, deixa aqui. Tá. Aí você tem que fazer essa pergunta para você também, né? Você é única. Você não tem duas pessoas com a sua genética, com o seu conhecimento, com a sua espiritualidade. Então, o autorrespeito é muito importante. O que a gente tem visto? Que as pessoas, muitas vezes, passam por cima de si próprias. Então, elas acabam se desrespeitando. Então, no momento que você espera que o outro vai lá e vai lavar a louça. Ele tem que lavar a louça, ele tem que passar o pano. Pensa que você nasceu, você brincou de boneca, você teve casinha, você teve todo um treinamento desde pequenininha para você ter as habilidades que você tem. E os meninos não têm, eles estão aprendendo. Meu marido está aprendendo, porque sempre teve quem fizesse, sempre teve, o homem não faz essas coisas, não é? Mas estou me dando bem. Está se dando bem, é um aprendizado. Se você não tiver paciência com seu filho, com seu marido, né, ou você com a sua esposa, né, que ela tem que aprender outras coisas também, aí começa a girar o conflito. Quando gera um conflito, a primeira coisa que aparece é a raiva.
Nossa, quando a raiva vem, Sim. vem uma raiva, aí a pessoa começa a discutir, começa a brigar, né? E não entra em contato com a raiva. A raiva é só um sintoma de algo que está lá atrás, né? Então a pessoa está com raiva, ela se protege, porque eu ficando com raiva dele, eu não tenho que entrar em contato com o que eu estou sentindo, eu estou com raiva dele. Mas, na verdade, o que eu queria é que ele me entendesse, eu queria que ele me reconhecesse, eu queria que ele me desse afeto, que ele me desse uma palavra de força e de coragem. Mas eu não sei reconhecer isso em mim, então eu fico com raiva, então eu me protejo na raiva. Às vezes, a pessoa usa a raiva como uma forma de ter coragem de fazer as coisas. Como as pessoas que saem na rua brigando politicamente, né, que nem sabe por que está lá, mas está usando a raiva que tem dentro de si para lutar por alguma coisa que muitas vezes nem sabe o que é, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a raiva, porque a raiva ela pode ser só a pontinha do iceberg, a gente tem que olhar o que tem por baixo. Para isso a gente tem que ter humildade, a humildade de se olhar e perdoar. O que é perdoar? Perdoar não é falar assim para o outro, eu aguento tudo que você fala, eu suporto as suas malcriações, a sua agressividade, a sua violência, como a gente está vendo aí tantos casos de violência doméstica, né, nesse tempo aí de pandemia. Perdoar não é aceitar os sentimentos negativos que correm dentro da gente, os abusos, as agressões, as traições. Perdoar não é isso, aguentar tudo isso. Perdoar é entender por que o outro está fazendo aquilo. O que tem lá dentro dele que motiva ele a ficar agressivo comigo? Naturalmente tem uma criança ferida lá dentro dele. E se eu tiver essa compreensão, eu vou enxergar o lado fraquinho dele, o lado mais despotencializado que ele tem. A insegurança dele, o abandono dele, a falta de afeto dele. E aí eu começo a ter a compreensão, né? Compaixão significa compreender com paixão, com amor. Você vai entender que o amor a você, não é nem amor a ele. Porque eu não quero ficar na raiva, eu quero ter a compreensão do que está acontecendo para eu sair da raiva. Por isso falou sempre, né? A raiva vai atrapalhar o seu fígado, você vai ficar passando mal. Sim. Você vai ter problema de estômago, vai ter dor de cabeça, você vai ficar passando mal. Eu não quero isso para mim. Então, o perdoar vai muito além disso, né? É enxergar muito além, né? Se você tiver esse entendimento do outro, e aí você pode transferir isso para qualquer outra situação, para o seu filho, por exemplo. Às vezes você fica zangada com o filho, né? Você está com raiva, você fica zangado. O que vai gerar numa criança quando a mãe fica zangada? Pode gerar muita culpa na criança e ele achar que o problema é ele. O problema não é ele. A mãe que não está conseguindo entender aquele momento difícil que a criança está passando e que a relação está balançada. Sempre uma relação são dois, nunca é um só. Ele é o culpado. Não, eu me deixei entrar nessa história e não estou reconhecendo a minha parte, né? Então, é muito importante você ser gentil, como o Luiz falou, você ser gentil com você mesma, sem julgamentos. Tira aquela parte crítica que você tem de ficar julgando, de ficar se criticando. Olha, eu devia ter feito isso, olha, eu fiz errado aqui. Você fica muito dura com você acaba ficando dura aqui fora. Né? O mundo te trata do jeito que você se trata. E você está onde você se coloca. Você se coloca nas situações. Por isso que a gente tem consciência, a gente é diferente de uma planta, a gente é diferente de um mineral, a gente é diferente de um animal, a gente tem consciência. E a gente está tendo a oportunidade de usar a nossa consciência agora. Né? Então, a ideia de você aproveitar o tempo de confinamento agora, é você fazer essas reflexões. Né? Então, entre você ter a raiva e perdoar, existe um espaço aí, porque não é instantâneo. Não, estou morrendo de raiva e aí eu vou começar a entrar no modo compaixão. Não, existe um espaço aí, que é o espaço da consciência. E aí, como é que a gente vai buscar isso? A gente vai buscar através da meditação,
Meditar mesmo, entrar em contato com você, focar num ponto só, passar alguns momentos do dia, várias vezes no dia, você parar e ficar quietinha com você, conversando com você, né? Você perdoar também envolve você se colocar no lugar do outro. Você sai do seu papel e entra no lugar do outro. Como será que o outro está me percebendo? O que será que o outro está sentindo? É difícil de entrar no lugar do outro. A gente nem ousa fazer isso, é difícil mesmo, a gente não arrisca fazer isso. E aí o culpado é o outro, a história está sempre com o outro, né? A gente está falando dos relacionamentos conflituosos, né? A gente tem que falar também que os relacionamentos, muitos relacionamentos durante esse confinamento também se amalgamaram. Muitas pessoas, como eu falei no início, que é da paciente, né, que reconheceu o amor dela pelo marido, quando ela parou de fazer a projeção nele. Então, quando você começa a aceitar a pessoa do jeito que ela é, fica muito mais simples. Você não briga porque está chovendo. Porque está chovendo. É assim. A natureza é assim. A natureza da pessoa é daquele jeito. O Luiz vai falar um pouquinho dos temperamentos. Se eu entender que meu temperamento é um e que o dele é outro, eu vou ter a tolerância de esperar que o outro se evolua e eu também, para eu não ficar chocando de frente. Então, a ideia de você se relacionar é você prestar atenção naquilo que você está esperando do outro. A expectativa é muito ruim, porque quando você cria uma expectativa é tua, não é do outro. O outro não é aquilo que você está esperando, ele é o que ele é. E se você tiver a clareza disso, vai ficar muito mais simples você se relacionar. Por exemplo, eu não gosto muito de maternidade quando nasce bebê. Por vários motivos, né? Me atrapalha a mamãe, o bebezinho está chegando, está no momento ali de união com a mamãe. Mas o mais que me incomoda é quando você vai andando assim no corredor e você vê em cada porta tem aqueles arranjozinhos de decoração. Então tem uma camisa do Palmeiras, outro tem uma camisa do Corinthians, tem um quadrinho de princesa. E aquilo me incomoda porque eu fico pensando assim, já pensou se esse menino nunca quiser, eu nunca curti futebol, ele não vai querer nada a ver com futebol, ele gosta de tocar um instrumento, ele vai ser um artista, ele não gosta de esporte. Ou aquela menina que vai querer ser punk, que ela não vai querer ser princesa. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente já recebe uma projeção dos pais. E os pais começam a imprimir na criança, inconscientemente, tudo isso que eu estou falando para vocês, é lógico, inconscientemente, não é, eu quero projetar isso nele. Não, é inconscientemente. E se a gente tiver o cuidado de aprender a olhar o que é nosso, você não vai imprimir no outro o que você quer. Como aquela mãe que põe a menina para aprender piano porque ela não conseguiu tocar piano. Ou fazer balé, ou fazer jogar bola, ou qualquer outra coisa, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com a gente agora é esse, de olhar o que eu estou imprimindo no outro. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Se observando. Se observando e vendo o que eu sinto quando o outro não cumpre aquilo que eu quero. Eu fico muito nervosa quando o outro não faz aquilo que eu quero. Meu filho tem que estudar 4 horas por dia, mas o ritmo dele não é estudar 4 horas por dia. Na escola troca de professor, na escola tem horário do intervalo do recreio, na escola durante a aula eles estão brincando, um olha para o outro, brinca, descontrai. Em casa não, é ele e o computador ali. Então a gente tem que ter essa tolerância, entender que o outro está num outro momento difícil de adaptação, que não está fácil para ninguém. Então, eu lembrei de um poema que é muito lindo, depois eu vou colocar aí no Instagram para vocês lerem, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. É um poema do Fernando Pessoa, que se chama Eros e Psique. E é muito lindo esse poema, porque ele conta a história de uma princesa que dorme na relva, numa coroa de eras. E ela está lá dormindo despretensiosamente,
E o príncipe, ele vem cavalgando, enfrentando batalhas e enfrentando as dificuldades em busca dessa princesa. Ele quer encontrar o amor da vida dele, ele quer encontrar essa princesa encantada. E quando é tão lindo, porque quando ele chega perto dela, e ela está deitada dormindo na relva, e ele vai se aproximando dela, ele descobre que ela é ele. O que é isso? Projeção. Projeção. Ele encontra com a contraparte feminina dele. E aí é o verdadeiro encontro. Quando através da minha relação com o outro, eu me encontro. Eu encontro a minha contraparte masculina e ele encontra a contraparte dele feminina. Então, eu quero que vocês reflitam um pouquinho esses dias agora, aproveitando essa grande oportunidade que a gente está tendo de ficarmos com nós próprios, e pense nisso que a gente está falando. O mais importante é que esse processo tem que ser na amorosidade, na gostosura. Tudo tem que ser feito na gostosura. Tira o tem que e põe assim, eu gosto de. Você vai ver como vai ficar mais leve. Eu tenho que passar álcool, eu tenho que me higienizar, eu tenho que... Não, eu gosto de fazer isso, porque eu me sinto protegida. Muda alguma coisa para você? Então, o Luiz vai falar um pouquinho agora sobre gentileza, né, Luiz? Sim. Então, vamos lá, a gente vai bater um papo agora. Então tá bom, aí eu vou falando e você vai complementando. Eu tô lendo um livro que chama Arte da Gentileza. Vocês que gostam de tirar fotos e fazer as coisas, eu vou pôr ele aqui, aí vocês tiram uma foto aqui dele. Arte da Gentileza, ó. É muito interessante porque tem uma parte do Dalai Lama, que o Dalai Lama fala, o prefácio é do Dalai Lama, e o Dalai Lama fala que a gentileza faz parte da vida dele o tempo todo. Mas ele foi criado assim, ele foi ensinado assim, nós temos que aprender isso, essa gentileza. Então, agora nós estamos num momento que é um momento assim, que nós devemos exercitar a gentileza com os nossos companheiros de convivência agora, né? Nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, e nós devemos exercitar essa gentileza agora, não adianta ficar explodindo o tempo inteiro, né? Mas é assim, tem uma outra coisa que é bem importante, que hoje nós estávamos falando sobre isso, me perguntaram se a antroposofia tinha como tratar os comportamentos e tal. Tem como tratar, mas tem assim, ó, nós já falamos isso, eu falei agora no início aqui, quando nós estávamos iniciando, que cada terapêutica, a homeopatia tem isso, que são os miasmas, a medicina quântica tem isso, que são as diáteses, enxerga uma natureza nas pessoas. Então, cada um de nós nascemos com uma natureza, e essa natureza foi formada pela nossa psique, pelo nosso eu, né, que é a nossa essência espiritual, e também foi formada pelos comportamentos, pelas relações nessa vida aqui, de que jeito que nós fomos nos defendendo. E até pelas projeções também, que a Márcia estava falando das projeções, o que eu enxergo na minha esposa, na minha mulher, na minha namorada, e o que ela enxerga em mim, né? Qual que é o lado que ela enxerga em mim. Tem uma coisa que é interessante, que é assim, né? O Jung foi quem desenvolveu essa teoria das projeções, né? Do feminino e do masculino, que nós temos um lado feminino e um lado masculino. Afinal de contas, nós somos formados por um espermatozoide e por um óvulo, né? Temos dois lados, né? Temos dois lados, e temos uma mãe e um pai também. Então, e muitas vezes o que acontece é que o lado feminino, por exemplo, é o lado da profissão, da atuação, da sensibilidade, da arte, né? E muitas vezes esse lado feminino acaba estando projetado na companheira. Então, isso é muito comum
Isso em psicoterapia se vê muito, na psicoterapia junguiana, né? A pessoa que começa a namorar o rapaz, a moça tal, e o rapaz projeta na moça o feminino dele. Aí o feminino dele acaba ficando manco. Não acontecendo do jeito que deveria acontecer e fica um excesso de projeção. E esse excesso de projeção vai gerar problemas no relacionamento. Estamos falando aqui de relações, né? Então, você imagina assim, se o homem enxerga na mulher o feminino dele, ele vai fazer uma projeção desse feminino, ele vai enxergar esse feminino lá. A mulher vai sentir isso, ela vai absorver aquele que está sendo projetado, também recebe essa projeção e às vezes passa a viver em função dessa projeção também. Então, recebendo essa projeção, a pessoa vai se comportar como se fosse o feminino o masculino que está projetando o feminino na pessoa, né? Às vezes vice-versa. E esse masculino que está projetando o feminino lá vai ter o quê? Uma sensação de que ele tem que cuidar muito daquele feminino. Então, porque é metade dele que está lá, se é metade dele, ele vai ficar cuidando, por isso que gera ciúme, né? Exatamente. Agora você imagina se isso está acontecendo durante o relacionamento, de que maneira que o masculino, esse homem, essa pessoa que está projetando o feminino lá na esposa, na namorada, etc. e tal, você imagina como que ele vai querer cuidar desse feminino dele que está andando por aí sozinho. Então, isso é muito comum, acontece muito vice-versa, né? Nos relacionamentos e vice-versa. E a mulher também projetando no homem o masculino dela e ficando sem esse masculino para poder exercer as suas funções, a sua profissão e etc. e tal. Então, isso é muito comum, a gente vê bastante isso, por isso que um dos processos que tem na psicoterapia junguiana, que se chama individuação, é justamente o recolhimento dessa projeção. Isso tudo tem que ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado em psicoterapia, numa série de técnicas que se usam para fazer isso. Então você tem que recolher de novo o seu lado que está projetada. Sua contraparte que ficou projetada, recolher essa contraparte, e aí então você vai conseguir ter uma relação com a pessoa assim. A hora que você está se relacionando, nós estamos falando de relação aqui hoje, a hora que você está se relacionando bem consigo próprio, com você mesmo, com você mesma, aí você pode se relacionar com a outra, com o outro, porque aí você está se relacionando bem com você, né? O mundo te trata do jeito que você se trata. Se você se trata bem, então a arte da gentileza fala de nós sermos gentis nas relações, então isso é trabalhável. Nós temos que estar trabalhando o tempo inteiro, o que esse autor fala nesse livro da Arte da Gentileza, que eu mostrei para vocês, é que nós temos que estar trabalhando o tempo todo essa nossa gentileza conosco mesmo, né, consigo próprio, e estar trabalhando essa gentileza então com aqueles que estão nos rodeando. Então isso é um trabalho, um exercício mental, um exercício que deve ser feito, né, de amorosidade, né? E agora nesse momento que nós estamos, que é um momento de recolhimento, de quarentena, é um momento que nós devemos exercitar esse trabalho de gentileza para com o outro, né? Então, ter uma paciência interna o tempo todo, de estar ouvindo e aceitando aquilo que está ouvindo, não precisa estar saindo para discussão, para um relacionamento que seja conflituoso, né? Agora, isso depende muito também do quê? Da nossa natureza interna, que é o que eu estava falando no início para vocês. A natureza é aquilo que nós já nascemos e nós fomos também adquirindo durante a vida. Então, pela antroposofia, nós temos o estudo de 4 temperamentos, né?
Então seria um temperamento que é sanguíneo, que é mais dirigido pelo sistema nervoso, que é a pessoa que é bem elétrica, agitada, aquela que tem uma ansiedade muito grande para fazer as coisas. Esse é o sanguíneo, né? E tem um olho bem brilhante, esse é aquele que tem um olho brilhante. Tem o colérico, que é aquele que explode por qualquer coisa, né? Mas não é porque ele já tem essa natureza, então ele não consegue se conter, mas isso é trabalhável, né? Trabalhável medicamentosamente, com homeopatia, antroposofia e tal, e também com psicoterapia, é trabalhável. Tem aquele que é o fleumático. O fleumático é o temperamento daquele que adora uma mesa, né? Que ele se satisfaz com... É o sistema endócrino que é o predominante. Então, é o que rege a pessoa, né? E aí, então, ele acaba sendo um bom de mesa, um bom prato, né? Aquele que... Normalmente são as pessoas que acabam ficando obesas, tal, e que se satisfazem, tudo eles vão levar ali para alimentação, para comer, né? E tem finalmente o melancólico, que é aquele que cada temperamento desse está sendo regido por um órgão interno energético, né? O melancólico, por exemplo, são os pulmões. Então é aquele indivíduo triste, cabisbaixo, introvertido, né? Que qualquer coisa magoa e vai para tristeza, para o recolhimento, e vai ficar ali na tristeza. Então esses são os temperamentos. Os temperamentos, assim como as diáteses, são as naturezas das pessoas, são trabalháveis, né? A gente não precisa... Falam que a gente tem um temperamento predominante, que nem esses 4 que eu falei para vocês agora, né? Mas dentro desses 4, a pessoa também manifesta os outros temperamentos. Ele também tem lá um pouquinho da tristeza, ele tem um pouquinho do lado neurosensorial dele, do sanguíneo, ele tem um pouquinho do colérico, às vezes, né? O mesmo melancólico tem tudo isso. Então nós temos as 4 naturezas, mas nós temos uma predominante. É essa predominante que a gente tem que estar trabalhando o tempo inteiro. Porque se a pessoa tiver essa natureza na psique, o jeito que ela lida com as relações, né? Que nós estamos falando das relações, o colérico vai ser aquele que você não vai poder falar nada, que ele vai explodir, né? Então, saber reconhecer o tipo de cada um também ajuda, né? Ajuda também. Se o indivíduo for aquele que é melancólico, você falar alguma coisa, ele vai se recolher e vai ficar lá chorando no banheiro. Não, cada um tem um jeito de ser, né? O neurosensorial, que é o agitado. O agitado sanguíneo vai ser aquele que vai se agitar com qualquer coisa que vai acontecer. Então, tudo tem a natureza da pessoa que vai estar envolvida nas relações. Então a gentileza está em reconhecer o temperamento. Exatamente, a gentileza para com os outros e a gentileza para conosco, para consigo próprio. Então, se você tiver essa gentileza consigo próprio de reconhecer quem você é e falar, não, eu sou assim mesmo, mas eu posso melhorar. Eu não gosto desse meu jeito de ser porque eu magoo as pessoas, eu deixo as pessoas... Mas isso não significa deixar de ser você, porque assim, né, uma coisa que eu aprendi nos meus 60 e poucos anos de vida e também na minha profissão e também em todos os cursos que eu fiz até hoje na vida, é que você em primeiro lugar, você tem que estar sempre em primeiro lugar, mas isso não significa ser egoísta, não é para ser egoísta, não. O narcisismo é importante para a sua evolução. Você em primeiro lugar porque você tem que pensar primeiro em você, o que é bom para você, aí depois o que é bom para o mundo, o que é bom para todo mundo. Então, isso também ajuda nas relações, né? Porque se a pessoa... Nós falamos desses 4 temperamentos aí. Porque se a pessoa, ela acaba não sendo ela própria e ela acaba tendo que fazer as coisas para agradar o mundo, para agradar os outros, para agradar as relações,
ela acaba ficando, de alguma maneira, magoada. Em débito com ela. Exatamente. E muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa faz alguma coisa para agradar o outro e depois ela vai cobrar isso inconscientemente, às vezes nem daquela pessoa, vai cobrar de outro. Sim. Vai cobrar do chefe, vai cobrar do colega, vai cobrar do filho, porque ela nem percebeu. Então, quando você for fazer algo pelo outro, você tem que dar o que sobra de você, não o que te falta. Se você dá o que te falta, você vai cobrar. Mais cedo ou mais tarde, você vai cobrar. Aí o pessoal fala assim, tá jogando na cara? Não, não tá jogando na cara. É que eu dei o que faltava. Então, eu tenho que dar o que sobra. Sim. E sempre tem sobrando. Sempre tem. Sempre tem generosidade, sempre tem gentileza. Solidariedade. Sempre tem. Agora, a gente tem que ter esse cuidado de quando a gente está num momento de ser cura afetiva, por exemplo, eu quero ser muito afetuosa com o outro, mas eu não estou sendo comigo, eu estou dando o que falta. Aí eu vou ficar falsinha, vou mandar dupla mensagem. Eu estou mandando para a pessoa que eu quero ser legalzinha com ela, mas por dentro eu estou falando, eu que queria isso para mim. Aí o que vai acontecer? A outra vai receber o quê? Dupla mensagem, ela é falsinha comigo. Exatamente. É assim que funciona. Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar pra gente, como ele está falando, né? O narcisismo é muito importante na evolução da gente. Sim. Mas até um determinado ponto, que eu também não fico só olhando pra mim e esqueço o que tem aqui fora. Sim. Isso aí é patológico, né? Mas o não olhar para si próprio também é patológico. Então é assim, aquele que não olha para si próprio, só olha para o mundo, então tá cheio de gente assim, né? Que tem necessidade e tá sempre fazendo para os outros, tal. No fundo é o desejo de ganhar o afeto de volta. Mas como você deu sem o outro pedir, muitas vezes, o outro não tem a obrigação de te devolver. Sim. E aí você fica na secura do mesmo jeito de afeto. Então é importante olhar para si, né? Sim, por isso que a gente fala que até essas pessoas que acabam vindo para a gente como pacientes no consultório, né, na psicoterapia ou na minha consulta, que acaba sendo também, tendo uma psicoterapia por trás também, a gente fala para as pessoas, já que você tem essa necessidade tão grande de estar fazendo tudo pelos outros, então por que você já não escolhe uma profissão, uma profissão que você vai se doar para os outros e aí você ainda vai estar ganhando para isso, e você vai poder estar resolvendo essa tua parte, mas quando você sai do lado profissional, na tua vida pessoal, você já vive de uma maneira diferente, se priorizando, né? Então, e a homeopatia ajuda muito, né, nessa hora, né? Tem muitos medicamentos que ajudam, né? Sim, porque é aquilo que nós falamos dos comportamentos, dos diáteses, né, dos temperamentos que nós falamos no início para vocês. Tanto a homeopatia, quanto a antroposofia, quanto a medicina quântica, todas essas medicinas que são medicinas energéticas, elas ajudam muito porque ajudam você a ficar você. E você ficando você está o quê? Centrado em você. Você está com o teu eu, que é mais conectadinho, e aí você pode fazer as coisas de uma maneira que você não está fazendo por necessidade carencial, que é como acontece quando a pessoa tem necessidade de estar fazendo as coisas para os outros, etc. e tal, mas ela está fazendo porque tem uma necessidade, uma carência interna muito grande, então por conta dessa carência ela vai estar fazendo. Não, nem na profissão a gente deve ser assim, porque senão a gente vai acabar se doando muito. É aquilo que a Márcia falou no começo, que eu posso doar quando eu tenho uma energia para estar doando, né? Porque senão eu vou doar o que eu não tenho e depois eu vou cobrar de quem eu doei e falar assim, ou de outros, eu vou cobrar ou daquela pessoa que eu doei, ou vou, se for uma relação familiar, eu vou cobrar de outros para falar, não, eu também quero, né? Então, isso tudo é trabalhável psicoterapicamente, homeopaticamente, antroposoficamente. A gente pode melhorar as relações, a gente pode melhorar o nosso jeito de ser. Toda a nossa vida nós estudamos, eu dentro das minhas
especialidades, né, da antroposofia, da homeopatia, da medicina quântica, de tudo isso que eu fiz até hoje, e a Márcia também dentro das especialidades dela, que ela estudou, da psicologia junguiana e tal. Tudo isso nós estudamos para ajudar as pessoas, né, a se encontrarem, a encontrarem o melhor delas. Então, encontrando o melhor de si, né, você consigo próprio, com você mesmo, você também. Aquilo que, se você conseguir um bom relacionamento com você, aí você tem um bom relacionamento com o mundo, sem precisar estar forçando, sem precisar estar se doando muito e fazendo isso de uma maneira gostosa, natural. Porque o ideal é fazer isso gostosamente, né? Não... Uma vez eu ficava sempre em dúvida de quando que a gente está no caminho certo, né? Espiritualmente falando. E aí eu descobri que a gente está no caminho certo quando a gente está na gostosura, sabe? Então, quando você está fazendo algo que é muito difícil, que é muito sacrifício, que você está sofrendo muito, presta atenção se esse é o teu verdadeiro caminho. Quando você entra na gostosura, você tem aquela paz de espírito, aquela tranquilidade. Então, a gente só vai buscar, só vai encontrar gostosura quando a gente entra aqui dentro, entra aqui e olha pra gente. Esse tempo agora que a gente está dentro de casa, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar o que eu tenho de melhor aqui. Eu tenho que aproveitar o melhor que eu tenho na minha casa. Às vezes tem cantinho da casa que eu nunca usei, nunca fiquei lá. Outro dia um paciente tão bonitinho, ele estava meio entediado de ficar em casa, uma lua cheia linda, ele mora numa casa grande. Eu sugeri para ele que ele buscasse um cantinho e ele fez um jantar à luz de vela lá fora no quintal. Que legal. Foi bem legal. Ele ficou muito feliz porque ele falou, nossa, tanto tempo que eu tinha comprado umas tochas, eu nunca tinha usado. E aí ele fez lá com a esposa um jantar romântico, né? Quantas coisas que a gente pode descobrir, tanto aqui fora no nosso mundinho que a gente está vendo, que é tão extenso, a gente nem imagina. Quantas coisas a gente pode fazer em casa, com um colega, né, através da internet, o que a gente pode trocar de ideia com as pessoas, né, para fazer o melhor, passar o melhor que eu tenho para o outro e para mim mesmo, com seus companheiros, com seus filhos. Você viu que bacana? Muitas famílias que nunca mais tinham sentado à mesa para fazer uma refeição juntos, estão fazendo todos os dias, jogando jogos, brincando com as crianças, reconhecendo quem são meus filhos, né? É muito lindo esse processo, a gente olhar com esse olhar. Esse é o lado bom do recolhimento, né? Se a gente for olhar, tem que olhar o que teve de ruim, mas o que teve de bom também. A história do copo cheio, copo, né? Se eu olho o copo meio cheio ou meio vazio, né? O que está tendo de benefício nesse momento? O que está tendo de aprendizado? O que nós estamos aprendendo, né? Hoje aqui estamos aprendendo, né? E agora a gente podia abrir para as perguntas, hein? Sim, então se vocês quiserem fazer as perguntas, façam perguntas curtas, específicas, e a gente já vai respondendo aqui para vocês também, tá bom? E agradecemos muito que vocês estiveram presentes aqui conosco, né? Está travado. Deixa eu ver onde é que destrava aqui. Ah, não, tá ativado. Tá ativado, sim. Ah, agora tá indo. Sim. Então, vocês podem ir perguntando, muito grato por vocês estarem junto com a gente aqui. E vocês podem estar perguntando aqui, nós vamos atualizar. Peraí, tá vindo aqui pergunta. Atenuar a exacerbação da parte emocional. Tem como? Tem. Tudo tem como, né? Tudo que nós falamos aqui hoje foi para isso, para como nós devemos... Antigamente falava-se assim, conta até 10, conta até 100, conta até 1000. A gente tem que pensar que a gente não é feito só de emoção. Sim. Né? A gente tem 4 funções importantes. Lembra que eu falei para vocês na outra live? Que é assim, é o pensamento, sentimento, sensação e intuição. Quando você está muito exacerbado na sua emoção, você tem que olhar para a tua intuição,
Tem que prestar atenção na sua intuição, nas pequenas coisas do dia a dia. Você tem que prestar atenção nas sensações corporais que aquilo está te causando. Ixi, virou errado. Você virou aqui a página, Lu. Ah, acabou. Não acabou ainda, não é para encerrar. Você virou a página. Eu sei, eu vou voltar aqui. Ah, voltou. Pronto. A gente se atrapalha um pouco aqui. Então, olhar para as 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Se você prestar atenção nisso, você não vai ficar focada só na emoção. Sim. Então, é muito importante nesse momento agora estarem exercitando a gentileza para com todo mundo, para com os amigos, a solidariedade. Então, cuidado com as palavras. As palavras são mantras. Sim. As palavras tanto podem servir para limpar um ambiente, para limpar uma relação, para transformar, para você evoluir, como pode trazer sofrimento e tristeza. Então, antes de falar, você tem que respira profundamente, entre em contato com você, vê se é aquilo que você quer falar mesmo, é aquilo que você está pensando, que você quer atingir o outro, ou escutar também, aprender a ouvir, né? Porque o aprender a ouvir é importante. Não precisa apertar no acenar, Lu. Tá. Eu só estou vendo aqui. Aí ele só está olhando se tem mais perguntas, né? Então vamos aqui. Olha lá. Então vai ser bem importante nesse momento agora, você conversar com você dialogar com você, o que você está querendo, onde você quer chegar. Do mesmo jeito que eu falei para vocês em relação às crianças, você fazer esse exercício com você também. Você também é um ser único. E o que você veio buscar nessa vida? Como você quer sair daqui? O que você quer deixar aqui? Né? Então é bem importante. Sim. Agora já está no último. Aqui, ó. Amor e respeito ao próximo. Sim, isso mesmo. Isso é a gentileza. É amor e respeito ao próximo, é a gentileza. Ó, é isso aproveitando mesmo. que está aí a Lu Marques, que ela é meseira, ela cuida das mesas lindas, né? E ela me contou esses dias que quando você faz uma mesa bonita, você aproxima as pessoas. Então, por que não usar tudo que você tem na sua casa, né, de bonita, a sua melhor louça, a sua melhor taça, e usar no seu dia a dia para você fazer a sua vida mais feliz? Obrigado pela dica, viu, Lu Marques? A ideia é você ser feliz. A gente vê aqui, Deus não fez as orquídeas, Deus não fez os pássaros, não fez tudo o que Ele fez para a gente ser infeliz. A gente veio só para ser feliz. A gente aprende que a gente tem que carregar a cruz nas costas para ser feliz, mas não precisa não. A gente pode buscar o caminho do conforto, da gostosura. A Ale está perguntando se os relacionamentos vão mudar depois da quarentena. Eu acredito que sim, já estão mudando. Já estão diferentes, só que já é um relacionamento entre a gente, ó, já estão diferentes. As famílias estão mudando. Hoje eu conversei com uma arquiteta, que ela falou que já está repensando tudo de arquitetura, ela é arquiteta há muitos anos. A configuração das casas já está mudando, né? A forma como as pessoas se relacionam dentro da casa já está mudando. Então vai mudar muito, já está mudando muito. E a gente tem que ter a humildade de perceber isso, para não ficar repetindo o processo. Tem 1 minuto e 22. Ah, que pena, eu queria ficar mais um pouquinho com vocês. Então a semana que vem, sexta-feira, às 17h, nova live, nós vamos divulgar qual vai ser, do que vai ser. Se vocês quiserem colocar pra gente o que vocês querem, porque tem só 1 minuto, nós estamos terminando. Muito grato a vocês pela presença hoje e adoramos estar com vocês e passar para vocês essas informações, tá bom? E um beijo muito grande no coração de todos vocês, de todas vocês que estiveram conosco. Fiquem com Deus, viu? Conexão lá. Fiquem com Deus e uma conexão, e daqui a pouquinho nós estamos encerrando, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante
essa live e a semana que vem, então estaremos juntos novamente, tá bom? Muito obrigado, gratidão. Gratidão e paciência, hein? Gratidão paciência. E muita paciência, bastante paciência nos relacionamentos, que é isso que ajuda bastante, tá bom? Estamos encerrando então. Gratidão, muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Encerra.